Bem-vindos a mais uma videoaula. Essa é uma continuação da aula anterior, tá? Uma aula complementar aí sobre números complexos. Bom, então nós vamos dar continuidade. Não esqueçam de se inscrever no canal, dê um like aí, coloque seus comentários, se gostou, se não gostou, se quer dar alguma sugestão, tá? Vamos lá, então. Bom, então na aula anterior nós vimos como fazer uma igualdade entre números complexos, adição e subtração e multiplicação entre números complexos. Operações básicas, né, da matemática. E faltou uma operação que é a divisão. Só que antes de vermos como é que faz essa divisão entre números complexos, nós precisamos entender uma coisa, o que é conjugado de um número complexo, tá? Então, o número complexo, ele aparece na forma A mais BI. Essa é a forma original aí do número complexo. E quem é o conjugado dele? O conjugado é o Z igual a A menos BI, ou seja, a parte imaginária é o oposto da parte imaginária do número complexo original. Então, o conjugado nada mais é do que você alterar o sinal da parte imaginária. Então, se aparecer um número complexo em que a parte imaginária é positiva, então o conjugado dele vai ter a parte imaginária negativa. Se aparecer um conjugado em que a parte... se aparecer um número complexo em que a parte imaginária é negativa, então o conjugado dele vai ter essa parte imaginária aí positiva. Vamos lá com um exemplo numérico. Então, eu tenho aqui um número complexo 2 mais 3i, né? Z igual a 2 mais 3i. Então, o conjugado dele vai ser Z igual a 2 menos 3i. Olha o que aconteceu. Então, 3i que era positivo se tornou negativo. Então, esse é o conjugado do número complexo 2 mais 3i. Então, é 2 menos 3i. E aí, vamos agora para a divisão de um número complexo. Então, quando eu vou fazer a divisão de um número complexo, eu tenho que conhecer primeiro o conjugado. Sabendo esse conjugado, eu vou fazer uma multiplicação pelo conjugado deste número complexo. Então, eu tenho aqui um exemplo numérico. Ó, dividir 3 mais 5i por 1 menos 2i. Então, eu vou representar aqui em forma de fração. 3 mais 5i dividido por 1 menos 2i. E aí, eu vou primeiro encontrar o conjugado do denominador. Então, o denominador 1 menos 2i, ele tem como conjugado 1 mais 2i. Agora, eu faço uma multiplicação. Olha lá, eu vou multiplicar minha fração 3 mais 5i sobre 1 menos 2i. Multiplicando aqui 1 mais 2i sobre 1 mais 2i. E como é que eu faço essa multiplicação? Eu aplico uma distributiva. Então, eu pego a minha parte real aqui, que é o 3, e faço uma distributiva lá, ó, com 1 mais 2i. Faço a mesma coisa com 1 aqui embaixo no denominador, ó. Aplico também a distributiva, ó. 1 vezes 1 mais 2i. E vai resultar em quê? Então, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2i, 6i. E depois o 1. 1 vezes 1, 1. E 1 vezes 2i, 2i. Faço a mesma coisa com a parte imaginária. Olha lá, 5i vezes 1 mais 2i. E menos 2i vezes 1 mais 2i. Olha lá, resultou em 5i vezes 1, 5i. 5i vezes 2i, 10i ao quadrado. Menos 2i vezes 1, menos 2i. E menos 2i vezes 2i, menos 4i ao quadrado. E olha lá, o que resultou? Eu vou organizar aqui o meu numerador e o meu denominador. Então, eu tenho 3 mais 6i mais 5i mais 10i ao quadrado. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é juntar aqui, ó, o 6i mais o 5i, que resulta em 11i. O 3, eu não tenho ninguém para somar com ele, então eu apenas copio. E aí, eu tenho esse 10i ao quadrado. Lembrando que i ao quadrado representa menos 1. Então, eu troco o i ao quadrado por menos 1. Olha como é que ficou meu numerador. Então, eu tenho 3 mais 11i mais 10 vezes menos 1. Agora, eu vou organizar aqui o meu denominador. Então, eu tenho i mais 2i mais menos 2i menos 4i ao quadrado. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é juntar o 2i menos 2i.
Só que como eu tenho 2i menos 2i, vai dar 0, né? Ó, então, eu posso eliminar aqui, eu posso cortar, ó. E aí vai sobrar 1 menos 4 e i ao quadrado, que é representado por menos 1, que eu substituí lá, ó. Então, eu tenho 1 menos 4 vezes menos 1. Ó como é que ficou. Então, o que era negativo agora se tornou positivo. Então, eu tenho em cima, no numerador, 3 mais 11i menos 10. E embaixo eu tenho 1 mais 4. Então, essa divisão de 3 mais 5i sobre 1 menos 2i vai resultar em menos 7 mais 11i sobre 5. E aí eu modifiquei aqui só para mostrar qual que é a parte real e a parte imaginária. Então, eu tenho a parte real, menos 7 sobre 5, mais a parte imaginária, ó, 11 sobre 5. Então, esse aqui é o meu número complexo, resultado da divisão de 3 mais 5i por 1 menos 2i. Bom, agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre módulo e argumento de um número complexo. Então, o módulo e o argumento, eles têm mais relação com a parte gráfica, a representação gráfica de um número complexo. Então, a parte real, ela vai ser o nosso eixo x, e a parte imaginária vai ser o eixo y. Então, quando eu for localizar um número complexo dentro do plano cartesiano, o A, que representa a minha parte real, eu vou localizar lá no eixo x. E o B, que representa a minha parte imaginária, eu vou localizar lá no eixo y. E aí eu tenho o módulo de um número complexo. O módulo nada mais é do que a hipotenusa do triângulo formado entre esse ponto P e a origem do meu plano cartesiano, que é o ponto 0, 0. Então, como é que eu calculo esse módulo? Eu faço a raiz quadrada de A ao quadrado, que é a minha parte real, mais B ao quadrado, que é a minha parte imaginária. Então, como é que vai ficar? Tem um exemplo aqui numérico. Eu quero determinar o módulo de 4 mais 3i. Então, quem é o A? A, minha parte real, B, a minha parte imaginária. Então, A vale 4 e o B vale 3. Olhando graficamente, então no gráfico aqui eu estou representando o ponto P, que é 4 mais 3i. Então, lá no eixo x, ó, ele está em 4 unidades. Lá no eixo y, ele está em 3 unidades. Essa união é a localização do ponto P, do meu número complexo P. E quem é o módulo? O módulo é essa linha vermelha aqui, ó, que representa a hipotenusa criada, aqui, ó, a hipotenusa desse triângulo retângulo criado aqui por esse ponto P. E aí, como é que eu vou calcular, então, o meu módulo desse número complexo? Então, trocando A por 4, eu vou ter 4 ao quadrado. Trocando B por 3, eu vou ter 3 ao quadrado. Então, aqui a minha raiz vai ficar 16, que é 4 vezes 4, né? 4 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, que é 9, porque é 3 vezes 3. Então, aqui o resultado do meu módulo é raiz de 25. Raiz de 25 é 5. Então, o módulo deste meu número complexo, 4 mais 3i, resulta em 5. Agora, eu vou determinar o argumento. O argumento é o ângulo formado entre o eixo x e o módulo. Então, o argumento é aqui onde o ângulo formado entre a abertura do ponto P ao eixo x, tá? Essa parte verde aqui, essa flechinha verde aqui que vocês estão vendo. Como é que eu vou calcular, então, o argumento do meu número complexo 4 mais 3i? Aqui eu vou ter que usar a relação trigonométrica, tá? Então, o A aqui vai representar o cateto oposto, o Bzinho o cateto adjacente e o C a hipotenusa. Então, eu vou utilizar lá a relação trigonométrica para seno. Então, eu tenho o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, o A aqui, esse A, ele é a medida que eu tenho aqui em relação ao eixo Y. Ó, quantas unidades eu tenho aqui desse ponto P para o eixo Y?
Então, eu tenho 3 unidades. Então, o A vale 3. E o C é a hipotenusa, que é o nosso módulo. O módulo vale 5, que nós já calculamos aqui anteriormente. Então, o seno de alfa vai ser 3 dividido por 5. Então, o seno de alfa aqui é aproximadamente 0,6, que é essa divisão de 3 por 5. Faço a mesma coisa agora com o cosseno. Então, o cosseno é B, que é o cateto adjacente, dividido por C, que é a hipotenusa. Então, o B aqui nesse argumento, ele vai valer 4. Por quê? Porque é essa medida em relação ao eixo X, ó. Lembra que o cosseno está no nosso eixo X e o seno está no nosso eixo Y. Então, essa divisão 4 por 5 vai resultar em 0,8. Aí, eu vou fazer o quê? Encontrei esses valores seno e cosseno. Então, eu vou lá na minha tabela, na minha tabelinha trigonométrica, aqui que vocês estão vendo, tá? Eu peguei uma tabela completa. E aí, eu vou olhar lá nos valores de seno e cosseno, e eu vou procurar o valor de 0,6 para o seno. Vamos lá. Vou procurar o valor de 0,6. Achei lá o valor de 0,6, está em 37 graus. Faço a mesma coisa para o cosseno. Vou procurar agora o valor de 0,8. Vou procurar o valor de 0,8 para o cosseno. Achei lá, está em 36 graus. Então, aqui eu tenho, para seno, 37 graus e para cosseno eu tenho 36 graus. Então, na verdade, aqui, o argumento ele está em aproximadamente 36,5 graus, tá? Então, esse argumento ele tem um ângulo formado de 36,5 graus. E aí que eu tenho um exercício resolvido. Esse exercício resolvido é o que está lá na apostila, está no caderno do aluno do segundo bimestre. Então, é a atividade 5. Então, observe os números complexos A mais BI representados no plano de Anand-Gauss e determine para cada um a medida do ângulo θ e do segmento que une o ponto A e B à origem do sistema. Então, vamos lá. Então, por exemplo, 1. Então, ele deu aqui um número complexo, tá? Esse número complexo, se nós formos escrever, ó, está na forma gráfica. Então, para escrever ele, então, para o eixo real, eu tenho uma unidade. Então, por isso, 1 aqui. Para o eixo imaginário, eu tenho uma unidade também, por isso 1i. O 1 a gente não precisa mostrar, então eu posso deixar só o i. Então, o A, ele tem, que é a minha parte real, ele mede 1. E a minha parte imaginária, B, vale 1 também. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é determinar aqui a medida do meu módulo, tá? Que é essa distância aqui, que é essa flecha vermelha aqui. Então, no lugar do A, eu tenho 1 ao quadrado, no lugar do B, 1 ao quadrado. Logo, eu tenho a raiz de 1 mais 1, que vai resultar em raiz de 2. Então, aqui, o meu módulo mede raiz de 2. Agora, eu vou determinar o valor do meu argumento. Então, o argumento, eu vou ter que utilizar lá as relações trigonométricas. Então, eu vou usar a relação de seno e cosseno. Então, aqui o meu cateto oposto mede A, o meu cateto adjacente mede B. Então, vou ter a relação para seno igual a A, que é cateto oposto, dividido pela hipotenusa, que é C. Então, o valor de A vai ser a medida que eu tenho aqui para o eixo imaginário, que é de 1 unidade, ó, dividido pelo valor da hipotenusa. Lembrando que a hipotenusa ela também é o nosso módulo, então raiz de 2. Só que eu não posso ter raiz de 2 no meu denominador, né? Lembra que não fica bonito, né? Não é matematicamente utilizável. Então, a gente vai fazer uma multiplicação por raiz de 2, em cima e embaixo. E aí, eu vou ter aqui o quê? Eu vou ter seno de alfa igual a raiz de 2 sobre 2. Porque raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4 aqui no meu denominador. E raiz de 4 é 2. Então, o seno de alfa é raiz de 2 sobre 2. Vou agora para o cosseno. Cosseno, lembrando que é cateto adjacente dividido por hipotenusa. Então, o cosseno de alfa, eu vou ter
como cateto adjacente a medida do eixo real, que é o meu eixo x, que mede 1, dividido pela hipotenusa, que é o nosso módulo, raiz de 2. E aí eu não posso ter, né, raiz de 2 no meu denominador, então eu multiplico o numerador e o denominador por raiz de 2. E aí eu vou encontrar que o cosseno de alfa é raiz de 2 sobre 2. Vou lá na minha tabelinha trigonométrica, ó. Agora eu tô com uma tabelinha mais clean, né? Uma tabelinha dos meus ângulos notáveis. E aí eu vou procurar lá no seno e no cosseno o valor raiz de 2 sobre 2. E quem é? 45 graus, ou seja, então esse argumento ele mede 45 graus. Bom, então no exemplo 2, o nosso número complexo ele está posicionado no segundo quadrante. Então, nós temos para a parte real menos 3 e para a parte imaginária 3 positivo. Por isso, menos 3 mais 3i. E aí, o valor do A, que é a parte real, menos 3. E para B, que é a parte imaginária, 3 positivo. Vou calcular aqui o módulo. Então, eu substituo no lugar do A, menos 3. Então, eu tenho menos 3 ao quadrado. Mais, no lugar do B, 3. Então, 3 ao quadrado. Calculando as potências, eu vou ter a raiz de 9 mais 9, que vai resultar em raiz de 18. Essa raiz de 18 eu não vou deixar assim, eu vou pegar e radiciar. Então, eu vou pegar o 18 e sair dividindo ela por números primos, até que não tenha mais divisão, não haja mais valor para dividir. Então, 18 dividido por 2, 9. 9 dividido por 3, 3. E 3 dividido por 3, 1. Então, aí acaba a minha divisão. O número que apareceu por 2 vezes vai sair da raiz. Então, 3 apareceu 2 vezes, ele sai, o 2 fica lá preso dentro da raiz. Então, raiz de 18 é igual a 3 raiz de 2. Então, esse valor é o valor do meu módulo, tá? Ou seja, dessa seta vermelha aqui, representada no gráfico. Agora, eu vou calcular o valor do meu argumento. Então, eu vou utilizar as relações trigonométricas. Então, aqui no meu triângulo, retângulo, eu tenho quem? Eu tenho A, que representa o meu cateto oposto, e C, que representa a hipotenusa. Então, A, ele é o valor 3, que é essa medida em pé aqui relacionada ao eixo Y. E o 3 raiz de 2 é a flecha, essa flecha vermelha que é o nosso módulo. Então, eu vou fazer essa divisão. 3 dividido por 3 raiz de 2, que vai resultar em 1. E a raiz de 2 eu apenas copio. Não posso deixar essa raiz de 2 no denominador, então vou multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo. E aí o valor do seno vai ser raiz de 2 sobre 2. Faço a mesma coisa para o cosseno. Agora o cosseno, ele é menos 3, que é a representação aqui do eixo x, né, que é o nosso cateto adjacente, que é o valor de B. E vou dividir por C, que é a hipotenusa, que está representada aqui pela nossa flecha vermelha, que vale 3 raiz de 2. Então, essa divisão, menos 3 por 3, vai resultar em menos 1. Então, eu tenho menos 1 sobre raiz de 2. E aí, não posso deixar raiz de 2 lá, né, no nosso denominador, multiplico em cima e embaixo pela raiz de 2. Ou seja, o cosseno vai ser menos raiz de 2 sobre 2. Ótimo, encontrei os valores do seno e cosseno, agora eu vou determinar qual é o valor do ângulo θ aqui, né, essa medida aqui. Então, esse ponto P, esse ponto do meu número complexo, ele está aqui no valor de seno e cosseno, cosseno e seno, desculpa, inverti aqui. Então, cosseno negativo e seno positivo. E está posicionado no segundo quadrante. O que isso significa? Significa que o valor de cosseno aqui está no oposto. Ou seja, o valor desse cosseno, na verdade,
é positivo 2, é positivo raiz de 2 sobre 2, porém, como ele está posicionado no segundo quadrante, significa que ele tem um ângulo, lembra que nós desenhamos na circunferência trigonométrica aqueles retângulos que eles encontram seus ângulos similares, né, seus valores similares? Então, aqui é isso que está acontecendo. Ele tem um valor similar a ele no primeiro quadrante. Só que, como é que eu vou definir esse valor? Quem é esse valor semelhante a ele? Então, ó, relembrando as posições dos nossos ângulos aqui, né? E os valores do cosseno e seno. Então, quando eu estiver falando aqui de seno, que é esse amarelinho, então, quando ele está posicionado aqui, entre o primeiro e segundo quadrante, ele é positivo, tá? E quando eu estiver falando de cosseno, que está posicionado aqui entre o segundo e terceiro quadrante, então ele é negativo, ó. É só olhar aqui nessa comparação, ó. Tá? Então, o seno é positivo, que é o nosso eixo Y, e o cosseno é negativo, que é o nosso eixo aqui, X. E aí, eu tenho aqui a relação entre os ângulos similares, ó. Então, eu tenho o meu ângulo, que eu posso dizer que é o ângulo original, que está posicionado no primeiro quadrante aqui, ó, que é esse pontinho A. E aí, eu tenho um similar a ele aqui no segundo quadrante, que é o A', tá? Depois, eu tenho um terceiro quadrante, que é o A', e no quarto quadrante, A'. E aí, como é que eu vou definir quem é esse valor de cosseno? Se ele está posicionado aqui no segundo quadrante, então eu vou fazer 180 graus menos o valor que ele vale aqui no primeiro quadrante. Então, no primeiro quadrante, quem é raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2 para cosseno? Nós já vimos lá no primeiro exercício que ele vale 45 graus. Então, aqui eu vou fazer o quê? Eu vou fazer 180 menos 45 graus. E aí, eu vou encontrar o valor que ele vale. Ele vale 135 graus, tá? Então, esse valor aqui de alfa, que é o nosso argumento, ele vale 135 graus. No exercício está teta, tá? Mas aqui eu calculei como alfa, mas só mudou a letrinha, mas é a mesma coisa, tá? Então, esse aqui é o valor que ele gostaria de saber. Então, o valor do módulo, que é 3 raiz de 2, né? Que é a medida também da nossa hipotenusa. E o valor do argumento, que é de 135 graus. Eu quero agradecer a todos que assistiram até o final mais essa aula. Não esqueçam de ativar aí o sininho, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho. E dá um like aí, se quiser deixar algum comentário, alguma dica, alguma coisa aí, pode colocar também nos comentários, tá? Eu vou ler com muito carinho. E até a próxima aula. Tchau, tchau.